Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Moalho, Dev Multitask, e hoje vamos falar de Virtual Threads. Esses dias eu vi um artigo aqui que eu achei bem interessante, né, que ele faz uma comparação de 3 implementações, né, que você tem de usar threads no Java, né? Aí ele escreve aqui uma introdução, né? Aí ele explica aqui um pouquinho de Virtual Threads, tá? Eu vou deixar o link depois para se dar uma lida. E aí ele tem esses programinhas aqui, né? Que ele fez, aí ele fez a validação aqui com alguns testes, né? Aí ele faz isso para 3 implementações, né? Com cache, com fixed thread pool, né? Esse aqui e a última com Virtual Threads, tá? Então eu resolvi fazer isso aqui. Ele mostra aqui o exemplo, né? Claro, você já sabia, né? Com o spoiler que todo mundo já sabe, né? Virtual Threads roda melhor, tá? Mas aqui vamos explorar um pouquinho mais esses programas aqui, tá? Então o que eu fiz? Na verdade eu coloquei eu peguei o exemplo, né, da pessoa aqui e eu tirei do teste, eu coloquei aqui dentro, né, para ficar mais fácil. Eu juntei assim, né, cada exemplo em uma classe separada, né, e coloquei aqui algumas coisas para visualmente a gente ver assim a execução, né. Tá, então, por exemplo, tipo essas besteirinhas aqui para ele a cada 10% mostrar ali que está rodando e tal. E eu calculo o tempo, né? Mostro aqui quanto que foi executado. E aí eu faço aqui para as... Aliás, estou mostrando errado, é esse aqui. Mas assim, os exemplos são bem parecidos, né? Então esse aqui ele usa, tá, essa implementação do cache. Aí o segundo ele usa aqui, né, o thread pool fixo, né, 500 threads, e o último é o com o tá aqui em cima, isso aqui é o Virtual Threads, tá? Então é isso, de resto aqui eles são bem parecidos. Ele vai fazer uma vez aqui para 1000, outra para 10.000, aí para 100.000 ficou muito ruim nessa minha super máquina aqui, eu deixei só os 2 primeiros. Tá. Só que assim, vamos lá, então vou rodar aqui esse primeiro. Tá, ele vai aparecer aqui embaixo. Rodou aqui em 10 segundos. É o primeiro. Aí tá fazendo aqui a segunda implementação. Tá? Então esse new thread pool existe lá desde o Java 1.5. Tá aí 20 segundos. Tá? Se rodar o segundo, tá? O segundo ele já demora bem mais. Quer dizer, a primeira ele não rodou, a segunda aqui ele já está um pouquinho... Agora, qual a configuração de memória? Já que eu estou usando thread, né? Não, demorou 20 segundos o segundo e 2 segundos o primeiro. Qual a configuração de memória que eu estou usando? Bom, aí aqui, ó, eu alterei as configurações, eu coloquei umas flags, né, da JVM para ele rodar assim, né? Então eu meti 4 GB aqui, tá, MS e MX, para ele já alocar 4 GB e usar no máximo 4 GB, tá? Coloquei nesse, no primeiro, no segundo, e no Virtual Threads eu não coloquei nada, né? Pegou o padrãozão, tá? Mas assim, tá beleza, tal, a gente descobriu aqui, né, o Virtual Threads é mais rápido,
O que eu queria mostrar para vocês, né? Um pouquinho além. Tá, então, deixa eu ver se eu consigo... Vamos ver na linha de comando, tá? Isso eu queria mostrar. Acho que tem aqui, terminal. Terminal... Acho que fica ruim, né? Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Aí eu abro só um terminal para ficar mais limpo, né? Deixa eu ver, Ctrl L, CD. Deixa eu ver, dar um zoom na fonte. Beleza. Tá. Então aqui eu estou no diretório onde estão minhas classes de exemplo aqui, né? Aí, bom, eu vou usar agora uma feature que existe, não sei se vocês já sabiam, ela existe desde o Java 11, né, que você não precisa fazer mais Java C, se for um programa só, né, como no caso esse aqui. Você não precisa fazer mais Java C, essa classe, depois Java e colocar o nome. Não, você pode fazer direto assim, ó, Java, ponto. Aqui por trás ele já vai fazer isso. Né? Ele vai criar o class e vai executar, só que depois que executar o programa, ele apaga o ponto .class, tá? Ele não fica... Eu não sei se ele gera em memória, enfim, mas ele não fica aí, o arquivo ele não é gerado. Tá? Mas assim, para o nosso teste aqui, funciona. Tá? Então você vai fazer Java, e ele vai rodar. Tá? Aqui eu não coloquei flag nenhuma. Talvez ele demore um pouco mais, ou talvez não. Talvez esse exemplo que eu também coloquei são poucos threads, né? Então, foi... Tá, demorou um segundo a mais. Pouca coisa. Tá, vamos ver. Agora é interessante, ó. Se eu colocar esse aqui, né, o último, aí ele é bem rápido mesmo. Um segundo cada, praticamente. E inclusive o exemplo com 100 mil, né? Então realmente, mesmo se você tiver pouca memória, né? O Virtual Threads dá conta do recado, tá? E assim, uma última coisa que eu queria mostrar aqui, né? Que às vezes você pega um erro, né? De out of memory, né? Normalmente ele é um problema de memória, mas se você notar bem na mensagem de erro, ele não fala só memória, né? Ele fala também recursos, né? Porque aqui no sistema operacional você tem recursos também, né? Então, por exemplo, no caso aqui eu estou no Linux, se eu botar aqui o limit "-a", né? Então ele vai mostrar os recursos que eu tenho aqui da máquina. Tá, então, por exemplo, esse aqui, processos usuários. Se eu limitar esse cara, tá, eu posso ter problema, tá? Então, vamos ver, por exemplo. Ele tá 60 mil, eu vou botar 10 mil. Vamos ver se vai funcionar. Aí eu vou rodar o primeiro, vamos ver se o primeiro vai. Provavelmente aquela primeira leva deve funcionar. Aí a segunda... Olha lá, tá vendo? Já deu uns probleminha aqui. Ó, falhou. Aqui aproximadamente, né? Cada thread é 1 mega, né? Mais ou menos. Mas quando você soma, não é uma conta assim exata, mas é bom você ter uma ideia, né? De quantas a thread normal do Java vai usar, né? Então, ó, ele foi quase lá, mas no final ele não conseguiu usar, né? Então, como eu comentei com vocês, né? Ó, o out of memory, ele deu não só por causa da memória, né? Mas olha, até fala aqui, ó. Possivelmente é uma falha de memória, 90% dos casos, tá? Ou processos, tá? Você tem um limite de processo. Tem outros caras aqui, tá? Que é pra... Eu tô com uma máquina desktop, né? Servidor, a configuração é diferente, né? Mas quando você trabalha com Linux, né? Às vezes tem que prestar atenção nisso, né? Então você tem algumas coisas
para tomar cuidado, né? Então, esse cara aqui que eu mexi, né? Que é o limite de processo. A quantidade de arquivos abertos, né? Que esse aqui é o Open Files, esse é um cara que às vezes ele também acaba dando problema, né? Então, essa aqui era a dica aqui do meu vídeo, só para você aprender então duas coisas, né? Então, primeiro que, né, virtual threads, tá? Elas vieram aí para ficar, né? Então, se você puder usar aí no seu sistema, use, né? E se der um out of memory, né, lembra que não pode ser só memória, pode ser recurso também, tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Se você puder, assina aí o canal, se inscreve, dá um like. Obrigado aí, até a próxima.